o indicador CCI, ou Índice de Canal de Commodities. Esse indicador é capaz de medir a velocidade que o preço de um ativo varia, te mostrando quão rápido o ativo está acelerando em direção à compra ou o quão rápido o ativo está acelerando em direção à venda. Medir a aceleração do preço faz dele um indicador de momentum. Entender o momento em que o ativo acelera de forma direcional é uma excelente estratégia para você utilizar como gatilho de entrada nas suas operações. No gráfico, o indicador mostra níveis que vão de números positivos até números negativos. Esses números geralmente vão variar entre 300 a menos 300, onde o nível 0 é o nível principal. Ele é o nível de referência para que o indicador possa te mostrar se o ativo está acelerando para compra ou para venda. Guarde essa informação. Se o CCI estiver acelerando para níveis positivos, indica variação de preço para compra. E se o CCI estiver acelerando para níveis negativos, indica variação de preço para venda. Pense nos níveis como uma forma gradual de aceleração, tanto para aceleração positiva quanto para aceleração negativa. Qualquer nível acima de 0 indica uma aceleração compradora, mesmo que seja uma aceleração fraca. E o mesmo vale para uma aceleração abaixo do nível 0, que já é considerada uma aceleração vendedora, mesmo que seja ainda uma aceleração fraca. Outros dois níveis importantes são os níveis de 100 e menos 100. Eles que vão te informar os gatilhos de entrada para você utilizar em suas operações. E como usar o indicador CCI? Para você utilizar a máxima performance do indicador, você precisa entender mais ele. E a fórmula do CCI será fundamental para isso. E a fórmula do CCI é CCI igual a PT menos MA dividido por 0,015 vezes DM. De toda a fórmula, temos duas informações que irão te fazer entender o CCI de forma profissional. A primeira é o preço típico, o PT. O preço típico é a soma do preço da máxima mais a mínima mais o fechamento do candle dividido por 3. Isso quer dizer que o CCI é um indicador sem atraso algum. A todo momento, o CCI está se movimentando e indicando ali sua intenção de mudança de nível, diferente da maioria dos indicadores, que mostram um novo nível apenas quando um candlestick é fechado. A vantagem de utilizar o preço típico, ao invés do preço de fechamento do candle, é que você terá mais precisão nos níveis, principalmente quando o mercado estiver mais volátil. A segunda informação importante que consta na fórmula é o desvio médio. O desvio médio é o ouro do CCI, porque entender o desvio médio fará você entender o propósito do CCI. É principalmente por conta do desvio médio que o CCI é essa ferramenta poderosa desenvolvida por Donald Lambert. Então vamos entender o que é o desvio médio. Imagine 5 corredores profissionais de 200 metros rasos. O corredor A fez um tempo de 14 segundos na prova. O B correu os 200 metros em 14,5 segundos. O C correu em 13 segundos. O D correu em 13,5 segundos. E o E correu os 200 metros em 15 segundos. Qual foi a média de tempo que os corredores fizeram essa prova de 200 metros rasos? A mais B mais C mais D mais E dividido por 5. Igual a 14 segundos. Esse foi o tempo médio. Esse é o primeiro passo para você encontrar o desvio médio. Agora precisamos saber em quanto tempo os atletas se distanciaram do tempo médio. O atleta A correu em 14 segundos. Então, 14 segundos menos 14 segundos do tempo médio é igual a 0. O atleta B correu em 14,5 segundos e sua diferença para o tempo médio foi de meio segundo. O atleta C correu em 13 segundos e a diferença de tempo para o tempo médio foi de 1 segundo a menos. O D, 0,5 a menos e o E, 1 segundo a mais. Essa diferença de tempo em relação ao tempo médio se chama desvio. Para descobrir o desvio médio, basta somar os desvios e dividir pelo número de atletas. O desvio médio de tempo dos atletas é de 0,6 segundos. E o que isso significa?
significa que qualquer atleta que estiver 0,6 segundos abaixo da média de tempo, que são 14 segundos, estaria rápido demais. E qualquer atleta que estiver com tempo 0,6 segundos acima da média estaria lento demais para essa competição. É exatamente isso que o indicador CCI faz em relação ao preço. A linha central do CCI, que é a linha 0, seria o atleta A, que teve um desvio zero em relação à média, onde seria o preço justo daquele ativo. Quando o CCI está acima de 0, começa a indicar um desvio comprador. Quanto mais intenso, mais acima de 0, mais comprador. Quando abaixo de 0, começa a indicar um desvio vendedor, onde quanto mais se distancia de 0, mais vendedor fica. Donald Lambert definiu os limites de 100 e menos 100 como os desvios considerados compradores e vendedores. Quando o CCI está acima de 100, indica que o humor do mercado está comprador e que você deve abrir uma operação de compra, já que o mercado assumiu um direcional de alta, já que ele já acelerou bastante na direção compradora. E quando o CCI cruza o nível de menos 100, indica que o humor do mercado está vendedor e que você deve abrir uma operação de venda, já que o mercado acelerou já o suficiente para indicar um direcional de baixa. Donald Lambert chamava o nível de 100 de sobrecompra e de menos 100 de sobrevenda. Essa é a metodologia oficial, mas existem outros métodos conhecidos e validados utilizando o CCI, como por exemplo o método do trader Robert Kolbe, o CCI 0, que de uma forma resumida nada mais é do que utilizar a linha 0 como referência de gatilho, ao invés de utilizar o nível 100 menos 100. Quando o CCI cruza a linha 0 para cima, indica compra. Quando o CCI cruza a linha 0 para baixo, indica que você poderá abrir uma operação de venda. Essa é uma visão interessante da utilização do CCI e que faz todo sentido para mim. Porém, eu jamais utilizaria uma informação tão sutil, tão fraca, para tomar risco nas minhas operações. Agora você vai conhecer a minha estratégia utilizando o indicador CCI. Donald Lambert utilizava o indicador CCI no período de 20 dias, ou seja, período de 20 no tempo gráfico D1. Era comum, para sua época, utilizar D1 devido ao baixo nível de atualização diária do preço, o que na época levava horas para atualização do preço, hoje leva em torno de milissegundos. E observando exatamente isso, eu senti a necessidade de fazer algumas adequações no indicador. O período agora é de 8 e o tempo gráfico para day trade 15 minutos. Tem mais um detalhe, que talvez seja o grande segredo da utilização do CCI. Mas primeiro vamos adicionar o indicador ao gráfico. No MetaTrader, você irá na aba Inserir, Indicadores, Osciladores, Commodity Channel Index. O período você já sabe, 8. O fechamento precisa estar em Typical Price. Às vezes pode já vir em Close. Agora vem o detalhe importantíssimo. A adição de mais um CCI ao gráfico, mas agora com um período de 34. As cores você pode utilizar da forma que achar mais confortável. Eu geralmente utilizo o Dodge Blue. O segredo dessa estratégia está em uma lógica bem simples. O CCI, você já entendeu que ele é um indicador de aceleração do preço, mas ele é capaz de mostrar a aceleração de apenas uma onda, a onda terciária. E isso pode acabar gerando muitos gatilhos falsos, assim como qualquer outro indicador que você utilize sem nenhuma base conceitual. E aqui estamos utilizando como base, como apoio para a utilização do CCI, o princípio das ondas de Charles Down. A onda terciária é um termo utilizado por Charles Down em sua teoria de mercado, onde ele explica que o mercado se move em ondas, primária, secundária e a terciária. Isso foi ensinado por Charles Dow no segundo princípio da sua teoria, onde você verá com mais detalhes em um vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima. O período de 8 mostra a aceleração da onda terciária, a mais curta, e o período de 34 do novo CCI adicionado mostra a aceleração da onda secundária, a onda intermediária. Então ficou faltando apenas a onda primária, que é a maior. E nós observamos ela utilizando um indicador de tendência. Essa é a função da onda primária, indicar a tendência principal.
E esse vídeo sobre o indicador de tendência eu também vou deixar nesse card aqui em cima. A estratégia ficou exatamente assim. O gatilho de compra vem quando o CCI 8 cruza para cima do nível 100 e o indicador CCI 34 está acima do nível 0. Isso mostra que há uma forte aceleração compradora na onda terciária, mostrado no CCI 8, e que está se iniciando uma aceleração compradora na onda secundária, mostrado no CCI 34. Faltando apenas observar a onda primária, que é dada pelo indicador de tendência, que também precisa estar indicando compra. E aqui temos a confluência entre as três ondas de Charles Down. É essa a confluência que buscamos, todas as três ondas indicando compra. O gatilho de venda vem quando o CCI 8 cruza para baixo do nível menos 100 e o CCI 34 precisa estar abaixo do nível 0. Isso significa que a onda terciária acelerou para a venda e que a onda secundária está começando a acelerar para a venda também. Aqui temos a confluência vendedora que buscamos. Não pode faltar o indicador de tendência, que é a onda primária, que também precisa estar indicando baixa, gerando ali a confluência entre as três ondas e seguindo o segundo princípio de Charles Down. Vou te mostrar mais alguns exemplos de entrada para compra e para venda utilizando essa estratégia do CCI. Veja esse exemplo de uma operação de venda. O CCI 8 e o CCI 34 já havia mostrado o gatilho vendedor nesse primeiro ponto e também nesse segundo ponto. Quando comecei a operar, aguardei mais uma confirmação da estratégia, com o CCI 8 cruzando o nível de menos 100 e o CCI 34 abaixo de 0. Então abri a ordem de venda. A tendência no momento da entrada era de venda e meu stop ficou acima desse topo anterior. O ativo deu continuidade à tendência de baixa. Nessa outra entrada, abri uma ordem de compra com o CCI 8 acima de 100 e o CCI 34 acima de 0. Meu stop ficou abaixo do fundo anterior e a operação até que iniciou bem, porém não deu continuidade até o alvo e acabei sendo estopado em um ruído de mercado. Abri mais uma operação de compra e dessa vez o ativo seguiu a tendência de alta e coloquei dinheiro no bolso. O gatilho com o CCI 8 acima de 100 e o CCI 34 acima de 0 foi acionado. Anteriormente também vi um cruzamento do CCI 8 para cima do nível 100, mas o CCI 34 não estava acima do nível 0. Todas as operações foram com o alvo, o take profit, aproximadamente 2,5 vezes maior que o stop loss. Esse indicador não tem a responsabilidade de te mostrar onde vai ficar o stop loss da sua operação. Mas caso você tenha gostado desse indicador e queira que eu faça um vídeo completo sobre esse método, onde eu vou te ensinar a marcar o stop e o alvo de cada operação, escreve aqui nos comentários melhor método com CCI, que quando chegar a 200 comentários eu vou fazer esse vídeo aqui para você. Espero que tenha gostado desse conteúdo e não se esqueça que eu vou te ajudar até você se tornar um trader profissional.